E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo Zebedif. Bora lá para mais uma aulinha de matemática? Hoje resolveremos equações do segundo grau. Alguns exercícios. Bora lá? A questão é essa daqui. Obtenha as raízes reais das seguintes equações. E tem a x² menos 10x igual a zero. Então, olha a técnica que a gente vai resolver aqui. A gente vai fatorar essa expressão. Por quê? Porque ela tem termos que são comuns entre os valores aqui. O que é fatorar? É transformar uma soma ou uma subtração em uma multiplicação. O que os dois termos têm em comum nesse caso? O valor do x. Então, eu vou fatorar esse x aqui. Então, eu vou dividir cada termo por x. Então, x² dividido por x é x. Menos dividido por mais é menos. 10x dividido por x são 10. Então, eu dividi todos esses termos por x. Fecho parênteses, tenho que isso aqui igual a zero. Por que isso daqui é verdade? A gente pode ver de uma outra forma. Se eu fosse aplicar a distributiva aqui, x vezes x é x² e x vezes menos 10 é menos 10x. Nós teríamos novamente o valor da linha de cima. Abrindo o rascunho, só para entender melhor aqui, ó, a hora que eu pego o x² e faço a divisão por x, x² é x vezes x, dividido por x. Simplificando o x no numerador e no denominador, me sobraria apenas o x. Então, por isso que x² dividido por x dá x. Está aqui. x² dividido por x igual a x. E o menos 10x dividido por x? Então, fica menos 10x dividido por x. Eu simplifico x com x e só fica um menos 10. Por isso que menos 10x dividido por x é igual a menos 10, que está aqui. Essas outras divisões eu vou fazer de uma forma mais rápida, mas eu achei importante fazer esse passo a passo nessa primeira equação. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma multiplicação que está dando zero. Quando eu tenho uma multiplicação que está dando zero, um dos dois fatores é igual a zero. Ou esse cara é zero, ou esse cara é zero. Não tem como eu ter uma multiplicação que dá zero, um produto dando zero, sem um dos dois ser zero. Isso é impossível. Então, nesse caso, ou o x é zero, ou o x menos 10 é zero. E aqui já terminou, x igual a zero. Vou resolver essa outra equação. X menos 10 igual a zero. X é um número. Que número que eu tiro 10 e tenho zero? É o 10. 10 menos 10 é zero. Pensando de outra forma, isolando letra de um lado e número do outro, eu copio x igual, está menos 10, eu passo mais 10 para o outro lado. Então, as duas respostas são 0 e 10. 0 e 10 são raízes dessa equação aqui. Agora, eu vou fazer essas outras de uma forma um pouco mais rápida. Não vou fazer esse passo a passo da divisão. Olha para os dois termos. O que eu tenho em comum é o x. Então, eu vou colocar o x em evidência. x² dividido por x, eu já fiz aqui em cima. Eu sei que é x. Mais dividido por mais é mais. 5x dividido por x, cancela o x com x, sobra o 5. Igual a zero. Então, um produto dando zero, ou esse cara aqui é zero, ou o x é zero. Aqui não tem mais o que se fazer, já está resolvido. Ou o x mais 5 é zero. X mais 5 igual a zero. Então, x é igual a, tá, o 5 positivo, passa para o outro lado, 5 negativo. Uma outra forma de se pensar isso.
Eu tenho um valor que eu ganhei 5 e fiquei com 0. Então, eu estava devendo, na verdade. Quanto que eu estava devendo para eu ganhar 5, pagar minha dívida e ficar com 0? Eu estava devendo 5. Então, a solução aqui é x igual a menos 5, tendo como resposta, como raiz da equação, x igual a 0 e x igual a menos 5. Vamos lá agora para o item C. Reparem bem, esse termo aqui e esse termo aqui. O que eles têm em comum? Ah, tem o x em comum. Isso é verdade. Mas veja só, o 2 e o 8, ambos são divisíveis por 2. Então, o 2 também é um termo comum. Vou colocar o 2 em evidência também. Então, na verdade, aqui eu estou colocando 2x em evidência para fatorar esse termo aqui. Ó, 2x ao quadrado dividido por 2x. 2 dividido por 2 são 1. X ao quadrado dividido por x é x. Então, dessa divisão deu 1x. 1x. Eu posso escrever dessa forma. Aqui também tem 1x. Posso deixar indicado dessa maneira. Menos com mais, menos. 8x dividido por 2x. O x com o x eu posso cancelar, simplificar. E 8 dividido por 2 são 4. Então, eu fatorei, transformei de uma subtração para uma multiplicação, que essa multiplicação é igual a 0. Então, ou o 2x é igual a 0, ou o x menos 4 é igual a 0. 2 vezes x igual a 0. 2 vezes quem que é igual a 0? 2 vezes 0. Então, aqui x igual a 0. Ou eu ainda posso pensar, o 2 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 0 dividido por 2, 0. Então, temos aqui que a primeira raiz é o x valendo 0. Vamos achar a segunda raiz agora. X é igual a, tá, menos 4, passa para o outro lado, mais 4. Então, aqui nós temos a segunda solução. Então, quais são as raízes dessa equação? X igual a 0 e x igual a 4. E para finalizar a aula de hoje, nós faremos o item D. Muito parecido com a letra C. O que esses dois valores eles têm em comum? O x fica claro que é comum entre eles. Será que eles têm um divisor comum? O 3 e o 5, eles são divisores de quem que são comum? Em qual divisor comum? Isso mesmo, o 3, né? Se pensar de uma forma mais prática, os dois têm na tabuada do 3. Então, os dois são possíveis de serem divididos por 3. Dividindo 3x ao quadrado por 3x. 3 dividido por 3 é 1. X ao quadrado dividido por x é 1x. Então, aqui ficou apenas 1x. Mais 15x dividido por 3x. X com x eu simplifico e 15 dividido por 3 são 5. Ficando aqui mais 5. Porque mais do 15 com mais do 3 aqui, subentende que é positivo quando não tem sinal, mais dividido por mais é mais. E esse produto aqui é igual a 0. Continuando a continha aqui, eu tenho uma multiplicação, o 3x está multiplicando o x mais 5, e essa multiplicação está dando 0. Isso significa que ou esse primeiro cara é 0, ou esse segundo cara é 0. Então, vamos armar isso aqui. Eu sei que ou o 3x é 0, ou o x mais 5 que é 0. (3x igual a 0). Vou aplicar a regra prática. X é igual a 0. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. X é igual a 0 dividido por 3. 0 dividido por qualquer valor não nulo é 0. Então, aqui nós temos que x é igual a 0. E, por outro lado, nós temos que x mais 5 é igual a 0. Então, x é igual a
Tá, mais 5 vai passar para o outro lado, menos 5. Aplicando aqui também a regrinha prática. Inverto o lado, inverto a operação. A operação inversa do mais é o menos. Então, estava mais 5, passou menos 5. Então, dessa forma, os números 0 e menos 5 são raízes para essa equação. Assim, terminamos de resolver esses 4 exercícios. Meus queridos, a aula de hoje é essa. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um abraço, tchau, tchau.